É, Boa noite, rapaziada. Demonstração da fórmula da lei de Snell mais geral, digamos assim. Eu não vou ficar muito contando como é o problema em si, mas bora resolver. Tá. Primeiramente tem o meio 1 e tem o meio 2, né? No caso, esse problema ele pode ser usado como é o meio de água e meio de areia, é um problema clássico assim, de que uma pessoa quer chegar em certo lugar aqui. Aqui é água, aqui é areia, e aí tem uma velocidade maior na areia e menor na água, e aí qual seria a melhor forma de se locomover no menor tempo possível. E também tem a questão da luz, assim, mesma coisa, meio mais refrigerante, menos refrigerante. Eu vou botar um caso geral no final das contas aqui. Basicamente tem dois meios, tem que entender isso. E nesses dois meios tem a velocidade V1, no meio 1, e a velocidade V2. Qual é maior, qual é menor? Não interessa, pode até ser iguais, está fazendo um caso geral aqui, beleza? Aí o que acontece? O que a gente pode fazer aqui? Eu quero, no caso, nessa questão, achar o menor tempo possível da pessoa chegar de repente daqui, do ponto A até o ponto B, né? Com a condição do V1 e o V12, etc. Beleza, o que eu posso fazer aqui simplesmente como eu estou botando de forma genérica, eu posso estabelecer que esse espaço daqui para cá, no meio 1, né, que eu vou dizer assim, é igual a A, por exemplo, que é um valor constante, pode ser 2, 3, 4, 5, o que quer que seja. E aqui também é a mesma coisa, né, para o meio 2 eu vou botar que isso aqui é igual a B. E também eu vou botar outros valores aqui, por exemplo, essa distância aqui, que seria meio que uma distância, digamos, se fosse decompondo assim o caminho dele, seria a distância que ele percorre na direção horizontal, é x, por exemplo. E aqui é c, aqui seria c menos x, por exemplo. C menos x, ok. E é óbvio que agora a gente pode pensar assim, né, tá botando um monte de letra aí, A, B, C, X, mas o ponto nessa questão é saber exatamente qual é o caminho e mais especificamente qual é o X que eu tenho que colocar para minimizar o tempo de percurso. Então o A, o B, o C são valores constantes, né? Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser o que quer que você seja. E isso é importante porque no final das contas a gente vai derivar aqui essa função, tá bom? Também é clássico, né? Vou botar aqui o θ1 e aqui o θ2, né? Convenientemente, né? Só para depois não ficar muito confuso a explicação. Beleza, né? O tempo 1, no caso, o tempo que ele demora no meio 1 seria o que? Seria a velocidade de 1, ou melhor, seria o espaço. E no caso você pode meter um Pitágoras aqui, né? Aqui tem um triângulo retângulo. E aí ficaria como? Ficaria a ao quadrado mais x ao quadrado. Sobre o que? Sobre o V1, né? No caso a velocidade do cara. E tem o T2 também, que é o tempo no meio 2, né? Que seria a mesma coisa aqui, algo parecido, B ao quadrado mais C menos X ao quadrado. Sobre V2, beleza? De novo, mesma coisa, um triângulo retângulo aqui, normalzinho, beleza? Quando a gente soma essas duas equações, porque o tempo total vai ser a soma do tempo que percorre no meio 1 e no meio 2, bem trivial isso daí. Então, por exemplo, o tempo total é igual àquilo ali, né? É igual ao quadrado mais x ao quadrado sobre V1 mais B ao quadrado mais C menos X ao quadrado sobre V2, beleza. Tem essa função malucona aqui, né? Mas se tu perceber, é uma função basicamente em função do X, né? Porque o A, como eu falei, é constante, o B é constante, o C é constante, o V1 e o V2 também são constantes. Então é como se tivesse um tempo total em função de X, né? Entendeu? E aí o que acontece, bicho? É uma função malucona, né? É uma função muito estranha, né? Não tem raiz, né? Não é uma função quadrática, não é nada que a gente conhece assim muito, com muita intimidade. E aí o que acontece? Essa função ela pode ser do tipo malucão, né? Se escrever o grafo dela, ela pode ser algo assim, né? Não sei o que, ou algo assim. Enfim, o que acontece é que eu quero minimizar essa função. E para gente minimizar, a gente tem que derivar. O que é derivar, basicamente? É você, né, derivar uma função em que diz que em um certo ponto x, qual vai ser a reta que tangencia naquele ponto. Tá bom, beleza. E aí, no caso, se tu perceber, né, no ponto de máximo de qualquer gráfico, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, a reta que tangencia o ponto máximo de uma função, o coeficiente angular dela é igual a zero, né? Acho que eu esqueci de falar na hora da derivada. A derivada
De novo, vou repetir de novo porque fica mais clara a questão. O que é a derivada? A derivada é uma função derivada em que você bota um certo x e aí o que te responde, né? Qual vai ser a imagem? Vai ser o coeficiente angular da reta que tangencia a função original naquele ponto específico, aquele ponto x. Tá bom, beleza. Então, você tem que derivar essa função basicamente, né? Então, vamos chamar isso aqui de f de x. Então, a gente derivando aqui vai ficar f' de x. Que é o seguinte, aí, pô, caraca, mano, que coisa feia, né? Porra, tem dois termos ali, o que eu posso fazer? Tá meio estranho, tá um pouco feio. Mas, tá. No caso, tipo, estabelece que aqui é um certo termo, isso aqui é um outro termo. Ou seja, fazendo a propriedade básica de derivação, a gente deriva isso daqui e depois soma com a derivada desse daqui. Tá bom. Então tem que derivar essa paradinha aqui. Daqui, tá bom. E como que eu derivo isso daqui? Isso daqui seria, olhando somente para esse primeiro termo aqui, seria o que? Seria a derivada do quociente, né? A derivada do quociente tem uma forma específica. A derivada do quociente é a derivada do primeiro vezes o segundo menos a derivada do segundo vezes o primeiro. Entendeu? Dividido por V1 ao quadrado. Né? No caso, dividido por o segundo termo elevado ao quadrado. Não entendi, tá bom. Enfim, a gente vai começar por isso daqui. Vai ficar o seguinte. Derivada do primeiro. Como vai ser a derivada do primeiro aqui? Seria, no caso, esse valor aqui. A derivada do primeiro aqui seria o quê? Aí a gente vai entrando em várias regras, né? Começa com a derivada da soma, depois vai a derivada do quociente, depois vai a regra da cadeia. Porque isso aqui, para eu derivar essa paradinha aqui, cadê? Essa paradinha aqui, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que derivar fora, digamos assim, né? Estabelecendo que, sei lá, tudo isso aqui dentro aqui seria um m elevado a meio. E aí, no caso, como que deriva isso daqui? Vai ficar meio, né? Cai m menos meio. No caso daqui é como derivar uma função polinomial comum com n igual ao número inteiro. Então ficaria isso daqui. Só que também eu tenho que derivar dentro. Eu tenho que multiplicar pela derivada de dentro, que no caso vai ficar 2. O a é constante, então vai ficar igual a zero, que a derivada de x ao quadrado é igual a 2x. Botando tudo isso no papel, organizando, fica como? Fica o seguinte, fica meio vezes ao quadrado mais x ao quadrado vezes menos meio vezes o que? Vezes 2x. E aí o que acontece? Cara, quando eu fizer, né, no caso na fórmula lá da regra, não é nem a regra da cadeia, pô, até me esqueci agora, a regra do quociente. O que vai acontecer é que vai ser a derivada do segundo, né? E a derivada do segundo é igual a V1, e V1 é uma coisa constante, ou seja, vai dar zero no final de contas, o segundo termo. Aí tu divide, no caso, só por V1 ao quadrado, né? Beleza, então ficou uma coisa feia, mas ok, vamos seguindo a vida. Só esqueci que aqui tem um V1, né? Aqui tem um V1 por causa que no caso tem que multiplicar pelo segundo, né? Derivada do primeiro vezes o segundo. Beleza, tá bom. Aqui vai ficar algo parecido, né? Vai ficar meio, né? Tipo, a gente vai fazer o mesmo raciocínio lá, só que de uma forma mais rápida, né? Vai ficar b ao quadrado mais c menos x ao quadrado vezes menos meio vezes o que? Bora ver aqui. Vai ficar aqui, no caso, vai ficar o b ao quadrado, no caso da derivada, é um valor constante, vai dar igual a zero. C ao quadrado, a mesma coisa. Aí vai ficar 2x menos 2c, né? Abrindo depois o notável ali dentro. Tá bom. E aí, no caso, multiplica agora, né? Só vou ajeitar aqui para caber. Ajeitar aqui, rapaz, bora. Ajeitando aqui, vai ficar como? Vai ficar V2 sobre V2 ao quadrado. E a gente pode cortar umas paradas bem doidas aqui, né? A gente pode cortar, por exemplo, esse 2 com esse 2 aqui, esse V1 com esse V1 aqui, esse 2 com esses dois aqui, né? Botando evidência, né? Vocês sabem, né, como faz, né? E repetindo tudo, né, de novo. A derivada, né, da função total, função doida lá, é no caso igual a 1 sobre a ao quadrado mais x ao quadrado. Beleza. Vezes V1 vezes o x, né? Ainda tem um x aqui em cima. Tem o x V1 mais. Aí essa parte é um pouco chatinha mesmo, meu filho. Meu filho, essa aqui na vida não é coisa, não é um morango não, meu filho. Sobre b ao quadrado mais
C menos X ao quadrado. E sobre... como é? Ainda tem um V12 aqui, né? Tá, achei a função derivada. Que coisa bonita. Agora a gente iguala a zero, porque aquela ideia lá, né? No caso, a derivada no ponto máximo é igual a zero. Ponto máximo, ponto mínimo, no caso. E eu quero saber o valor mínimo, né, da função, né? O tempo mínimo. Tá bom, então igual a tudo a zero, né? Zero é igual a toda essa parada aqui, né? Vou até repetir aqui. Copiar e colar. Beleza? O que acontece? Joga essa parada aqui pro outro lado da equação. Se tu perceber que se tu jogar pro outro lado, tu pode trocar só esse sinal aqui, né? Trocar o sinal dessa paradinha aqui. Beleza? Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar C menos X sobre essa paradinha aqui, B ao quadrado, mais C menos X ao quadrado, vezes V2, que é igual a X sobre ao quadrado mais X ao quadrado, vezes V1. E aí que vem o pulo do gato, né? Pô, o que é C menos X dividido por raiz quadrada de B ao quadrado, não sei o que, né? O que seria isso, né? E aí eu te falo, Jopadão, isso daqui é exatamente isso daqui, né? Exatamente igual ao seno de θ2, né? C menos X dividido por B ao quadrado mais seno não sei o que. Rapaz, então isso daqui é igual a quê? É igual a seno de θ2 sobre V2. Rapaz, e isso aqui, né? X sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais X ao quadrado. É exatamente isso daqui, né? Aqui, ó. X sobre isso daqui seria o que? Seria A ao quadrado mais X ao quadrado. Davi, beleza. Então tudo isso daqui seria igual a seno de θ1 sobre V1. Rapaz, então botando tudo pro outro lado, vai ficar o que? Vai ficar aqui V1 sobre V2 é igual a seno de θ1 sobre seno de θ2. Isso daqui é a fórmula mais geral da lei de Snell, no caso. A lei de Snell só tem uma mudança, se não me engano, vamos explicar por C, se eu não me engano. Aí parece o negócio de refringência. Mas é basicamente isso. E uma resposta bem elegante usando o cálculo diferencial, né? Não tem integral.